Hoje a gente vai conversar com psicóloga Raio de Luar Damasceno. Que nome lindo, né? Poxa, Obrigada. Raio de Luar. Né? Olha, que nome lindo. Né? Bom dia. Bom dia, obrigada. E seja bem-vinda, muito obrigado. E com o médico do trabalho, Denir Cruz Fernandes Júnior. Teu nome também é muito bonito, viu, Denir? Ah, tá certo. Senão aqui a gente já vai criar. Sim, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Bom dia e sintam-se bem-vindos aqui na Rádio Diário. Paula Litaif. Patrick, foi você que fez essa primeira pergunta, que sempre você faz, achei interessante, a respeito do mercado competitivo. Acho que essa é da produção, olha. Essa é da produção, da produção. Bastante criatividade, caprichou. Isso aqui é uma dúvida que nós temos, não só a gente que está aqui, mas todo mundo que nos acompanha, que além dos problemas que se enfrenta dentro de casa, no trabalho, o problema que a gente fala, os problemas a gente fala já no sentido técnico da coisa, tem também as pessoas, os profissionais que têm dificuldade de relações interpessoais e, ao invés de se dedicar ao trabalho, ficam ali naquela fofoca. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do profissional? Quer começar? Pode começar. Então, atrapalha, né? Atrapalha o ambiente de trabalho, porque aí não torna produtivo, né? Porque o certo é a gente trabalhar, né? E aí, quando a gente faz fica fazendo esses comentários no ambiente de trabalho, a gente deixa de ter nosso acompanhamento, nossa produção ser 100%. Aí ela cai assim para 80%, 70%, porque a gente não pega o nosso tempo para terminar o nosso trabalho, nossa produtividade. Antes, a Paula Litaif tinha deixado um questionamento. Sim, né? Eu perguntava se os problemas relacionados a questões interpessoais no trabalho, aquela fofoca, aquele fuxico, como que isso repercute aí na atuação do profissional? Vamos falar uma coisa bem simples aqui, que todo mundo conhece, o tal da panelinha. Aquele grupinho, o grupinho do gerente, o grupinho do coordenador de linha, é aquela situação que só benefícios para um grupo, benefícios para outros, e aquelas pessoas que não estão inseridas naquele grupo, naquele conjunto de pessoas, elas se sentem menos valorizadas. E essas pessoas que se sentem menos valorizadas, sentem que não são reconhecidas pelo seu trabalho, pelo seu empenho, têm a maior propensão a desenvolver distúrbios psiquiátricos, principalmente a depressão. Né? Então, fora aquelas situações de fofoca, que leva ao extremo, que você começa a falar mal da pessoa e começa a gerar um constrangimento. E é em cadeia, né, doutor? Isso. Você causa o constrangimento, a pessoa não consegue mais trabalhar direito, a empresa ela tende a ter problemas em relação à sua produção e daqui a pouco pode ir até a falência por conta dos seus profissionais, né? A gente acaba perdendo até muitas pessoas que têm uma capacidade elaborativa muito grande, tem muito mais a render para a empresa por causa desse tipo de situação, que você acaba gerando um bullying, porque uma pessoa não anda com uma roupa da marca, porque ela não tem condições de comprar um sapato de salto, e o pessoal fica em grupinho conversando, falando mal, tá repetindo a calça, tá repetindo o sapato, tem um carro, não troca de carro tem 2, 3 anos. Então esse tipo de situação vai gerando um bullying na pessoa, a pessoa vai começando a desenvolver transtornos psicológicos, depois evolui para o psiquiátrico e acaba afetando a sua capacidade laborativa. A Raio de Luar disse agora há pouco assim, que a ideia de trabalho é para o pessoal trabalhar, né? Trabalho é trabalho, não é isso? Não ficar nessas historinhas, situaçõezinhas. Isso acontece em todo o país, você acha, não? Sim, em todo. Mas Depende a questão da cultura, né, do depende estado. da cultura também. É uma questão de subjetividade, né? As pessoas têm que entender que eu sou de um jeito, o doutor Denir é de outro. Então, a gente tem que aprender a lidar com eles da maneira que eles são, né? Eu não posso falar assim, doutor Denir, o senhor tem que ser assim, assim, assado. Não, a gente tem que entender que ele é do jeito dele. E aí, a gente também não tem que impor, porque isso também gera bullying. Né? E o bullying hoje, ele gera também esse adoecimento mental. E aí a gente vai entrar com suicídios, a gente vai perder um ótimo profissional por conta disso. Né?
Agora, doutor e a psicóloga também, Arco-Íris, Raio de Luar, desculpa, Arco-Íris é a irmã dela, desculpa. Olha só que nomes maravilhosos, né? Hoje ela ainda veio para cá com a Lua. Depois a gente explica isso com calma. Interessante. A gente vai saber a história. Raio de Luar, a gente agora quer compreender de que forma um empregador ele pode combater isso para retomar a sua equipe, para retomar a coesão da sua equipe e, com isso, obviamente, fazer o que você tem que fazer uma empresa, que é produzir. E de que forma também a pessoa que é vítima desse tipo de bullying no trabalho pode tentar rever isso. A gente sabe que a autoconfiança, se alguém falar de mim, eu não ligo, mas também eu tenho a minha autoconfiança tranquila, né? Agora, tem gente que não tem isso. Então, eu queria que a gente pudesse ver tanto do ponto de vista do empregador como do empregado que está sendo vítima de bullying. Uhum. Então, algumas empresas do polo industrial elas já estão tendo esse cuidado com os seus colaboradores, né? Assim, quem já participa, quem já veio do distrito, até de outras empresas, eles sabem que a gente está propício a tudo, né? No nosso dia a dia. Então, a gente encontra pessoas de várias formas que aplicam bullying, que não aplicam, que fazem a gente desenvolver, né? O empregador, além dele ter esse cuidado agora, a gente também, né, a Provisa, ela também vem com esse cuidado também para cuidar da saúde do colaborador. E aí a gente lançou um projeto, que é o projeto Previmente, que ele vem cuidar da mente, né, do colaborador, e a empresa vem cuidar do físico, com os médicos do trabalho. E a gente, cuidando da mente, a gente traz palestras de conscientização, palestras motivacionais, e a gente vai entender também o que está acontecendo ali, né? Porque se estiver ouvindo um bullying, a empresa ela já entra ali para fazer a mediação. Então, a palestra motivacional, aquelas dinâmicas em equipe, ajudam a combater isso do ponto de vista da empresa. Sim, a gente identifica e a gente passa para a empresa, para ela tomar as medidas cabíveis. Aí, se eu pudesse falar um pouco agora de que forma o empregado pode trabalhar isso nele e com seus amigos, seria interessante. É uma grande pergunta que você está colocando, porque, como está sendo colocado aqui por todos, é uma coisa que depende das características de cada um. E a gente está trabalhando só a parte do bullying. Agora vamos trabalhar outra parte. Eu sou pai, eu tenho uma casa, sim, eu tenho uma... Eu sou esposa, tem muita mãe hoje que é chefe de família. A mãe, né? Aí tem que trocar de carro, botar o filho no lato senso, tem que trocar de carro, tem que comprar um celular, tem que comprar um tablet para o filho, pagar conta de água, de luz, eu tenho que comprar uma casa melhor, um apartamento melhor, eu tenho que ter uma promoção para eu poder dar o sustento para minha família. Isso vai gerando pressões internas na pessoa, que ela começa a desenvolver transtornos psiquiátricos por causa dessa pressão. Ou seja, às vezes não tem nada a ver muito com o trabalho, mas sim da necessidade da pessoa querer crescer. Mas é uma necessidade cobrada pela sociedade, aí ela acaba que se autocobra também. Né? Sim, mas acaba afetando o lado dela. Porque essa relação do equilíbrio, ela é muito tênue. Tem pessoas que não conseguem manter. Aí começa a desenvolver uma ansiedade, de repente essa ansiedade ela aumenta, e daqui a pouco vira um transtorno misto, que ela começa a não ter as coisas e começa a ter depressão. Porque ela não conseguiu alcançar aquele objetivo. É aquilo que hoje os coaches estão falando, né? Ser feliz. As pessoas estão esquecendo que o foco delas é ser feliz e estão mirando os objetivos financeiros, as conquistas financeiras. Isso vem com o tempo, infelizmente. Bem, dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, dizem que os transtornos mentais e comportamentais estão entre as principais causas de perda de dias de trabalho no mundo inteiro. Como solucionar isso, hein? Então, com esses acompanhamentos de saúde mental e saúde laboral também, né, doutor? O doutor também, ele... Eu acho que é a pessoa mais indicada para responder isso, aí, por conta dos CIDs. Vamos lá, amigo. Só para Patrick, só para você ter uma ideia, eu trabalho numa empresa com 1.200 funcionários, a gente teve só de atestados médicos referentes só ao CIDF, nós tivemos 382 dias. De 1.000 e poucos? Mas é relacionado à questão psicológica. Psiquiátrica. Você já ultrapassou, já está na psiquiatria. Já estamos ali no transtorno instalado. 300 e poucos dias de afastamento. De afastamento. Em um ano. Ou seja, eu tive mais de um ano. É curioso que o empresário acha que isso é usando essa palavra que se usa por muitos, né? E não. Na verdade, hoje já está.
Pode falar. Hoje não. A gente já está tendo vamos falar assim, uma migração desse tipo de pensamento já não está mais existindo porque está afetando diretamente a produção. Se você tem uma empresa de 1.200 funcionários, você teve um absenteísmo, uma falta de 380 dias, ou seja, você passou de um ano dentro de um ano. Já pensou? Então, imagina para o dono da empresa. Se você tivesse uma empresa, você tem que pagar uma pessoa para substituir e tem que pagar o salário dessa pessoa. Então, olha o rombo que isso dá. Fora aquilo que ela deixa de produzir, que um lucro que é perdido pela empresa. Então, nesse ponto, o empresário hoje, ele está migrando, ele está sendo mais acessível, ele está buscando, ele está cobrando do setor médico o que vocês podem fazer. E aí a gente está sugerindo justamente esse acompanhamento, que é o programa Previmente. Que é o programa Previmente, que eles vão começar a fazer um acompanhamento em loco com as pessoas. Não é só aquela consulta com o psiquiatra, aquela consulta com o psicólogo que o colaborador pega o atestado de 15 dias, vai para o INSS e depois desaparece. Não vai na empresa, não faz o tratamento e aí fica naquele limbo que a gente não sabe se o cara está tratando, a gente não sabe se o cara não quer tratar, a gente não sabe se ele quer ficar afastado pelo INSS. Existe essa outra situação, que é a busca dessa pessoa que está doente e a gente quer que ela volte. O Brasil hoje precisa de produção. Não é só a empresa que quer isso. O governo também vê essa situação. Nós precisamos fazer as pessoas produtivas. Então, essa busca, esse resgate, a Previmente, antes, a Provisa fez, numa empresa onde eu trabalho, ela fez uma campanha dessa. Nós chamamos nosso psicólogo, a Raio de Luar foi lá também. Nós reunimos todas as pessoas que tinham queixas psiquiátricas e as pessoas que já estavam afastadas pelo INSS. Fizemos uma sessão de conversa. Foi muito bom. Muitas pessoas externaram aquilo que queriam falar. Tinha a ausculta, tinha a Raio de Luar, tinha a nossa psicóloga e foi muito proveitoso. Algumas pessoas acabaram retornando. É muito importante esse diagnóstico. Essa busca desse paciente que às vezes ele está lá longe e ele se sente ali marginalizado porque ninguém vai até ele. Agora, doutor, hoje, quais são as profissões mais afetadas ou se é que nós podemos dizer que existem profissões mais afetadas? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que, em geral, não existe isso mais. Eu acho que a pressão está tão grande hoje em cima de todo mundo que você não tem como dizer, tal pessoa tem mais. O professor é mais comprometido. O que a gente tem hoje, com o aumento da necessidade de pressão, de produção, é que os cargos ligados geralmente à produção, eles têm uma maior pressão. Por exemplo, gerente de produção. Esse cara vai ser super pressionado pela empresa, porque eles querem resultados. Mas eles querem resultados dentro de um perfil de economia, e às vezes ele não tem, isso gera angústia. Sim. Bem, uma pesquisa também da OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que transtornos depressivos e de ansiedade, ainda há pouco a gente falava sobre perdas, né? Grana, custam $1 trilhão à economia global a cada ano. Isso significa também, foi colocado aqui pelos nossos convidados, perda de produtividade. Onde é que está o problema? Na empresa? O problema está no trabalhador, que também não quer se corrigir, ou se acha vitimazinha, essa história toda que também tem. Como é que vocês veem isso, hein? Começando pela senhora, Ediluz. Assim, só para complementar, existe um percentual, se é mais culpa da empresa ou do empregado, ou não tem? Essa culpa é dividida? Então, tem vários fatores, né, que podem nos auxiliar nisso. Tem a pressão da sociedade, tem a pressão psicológica familiar, tem a pressão do dia a dia, tem a pressão do trabalho mesmo também. Mas essa pressão do trabalho é normal? Todas auxiliam nisso. Assim, depende porque as pessoas, elas não conseguem... Tem algumas pessoas que não conseguem lidar com pressão. Então, se ela já tiver alguma predisposição a desenvolver uma depressão, uma ansiedade, um pânico, então ela vai desenvolver mais rápido. Interessante isso. Ela vai ter um fator desencadeador na vida dela e ela vai desenvolver uma ansiedade, uma depressão. E nesses momentos de desemprego... E outros não compreende. Isso. Mas depende de pessoa por pessoa, como eu falei. Todo mundo tem subjetividade diferente. Algo que aconteceu comigo, que eu não sei lidar, tem um fator desencadeador e aí eu posso desenvolver ou não.
No momento de desemprego, não dá nem para escolher, né, qual trabalho você vai ter. Você vai, muitas vezes, naquilo que te aparece, né? Sim, isso? Hoje o mercado de trabalho, a gente vê as pessoas se readequando, né? É porque eu sou psicóloga que eu não posso trabalhar em outra área, né? Então, a gente vê o profissional ele buscando outras áreas, né? De formação também. Agora tem a questão do assédio moral e do assédio psicológico, né? E isso é muito interessante a gente falar também, porque causam o estresse relacionado aí no ambiente de trabalho? Então, o assédio moral, ele causa, sim, um estresse, tanto dano psicológico quanto dano emocional. Tá? O moral também, né? O moral e o psicológico, eles causam, sim, um dano. Como eu falei, se a pessoa tiver um evento desencadeador, pode ser esse assédio moral ou psicológico, e ela já tiver uma predisposição de desenvolver algo psicológico, ela vai causar transtornos, sim. Patrick, eu gosto mais de palpar os exemplos, né? Você tem um pai de família que ele está com um problema porque a escola do filho está atrasada, a conta de luz está atrasada, aí o chefe dele chega para ele e fala: você é um incompetente, você é um burro, tudo que eu faço, peço para você fazer dá errado, essa linha de produção nunca dá certo. E aí a pessoa que já está, né, com problemas pessoais, já está, vamos falar assim, é uma pessoa friável, ou seja, uma pessoa que ela já está frágil, e a pessoa começa a entrar com assédio moral em cima dela, que isso já é assédio moral, a partir do momento que o líder começa a estipular, rotular a pessoa de incompetente, de burra, isso é um assédio moral. Isso daí vai gerar naquela pessoa, muitas vezes, a depressão. Né? Às vezes ela salta automaticamente, ela não chega nem aí no psicológico, ela já vai logo no psiquiátrico. Ela por uma pressão do trabalho. Agora, existem muitos empregadores também, aí eu já vou partir um pouco do meu exemplo, de que você tem um funcionário que passou a produzir menos, de que você vê que ele está um pouco mais triste, aí você chama para conversar, para compreender, e a pessoa não se abre. Como trabalhar isso? Porque você não quer perder o funcionário. Não é? Você sabe que ele está passando por um momento difícil, mas você não sabe que momento difícil é esse, quer ajudar e não sabe. E, ao mesmo tempo, você sabe que precisa produzir, porque você precisa faturar para pagar as contas no fim do mês. Então, como trabalhar esse tipo de pessoa? Aí já entra o acompanhamento psicológico. Então, nesse programa, a gente vai fazer isso. Por quê? Porque o funcionário ele já fala bem assim: vai passar alguma coisa para a empresa? E aí a gente entra com a parte bem assim: olha, a gente vai cuidar primeiro de você. Prestadores de serviço das empresas, eles já chegam com esse medo, com esse medo, com esse temor. E a gente, não, vamos cuidar primeiro de você. E a empresa, ela já está tendo esse cuidado. Quando ela sente que o funcionário ele não está mais produzindo mais, quando ele está choroso, porque existem casos de funcionários que estão chorosos pelos corredores das empresas, e a empresa ela já está tendo esse cuidado, esse olhar mais humano, né? E aí, procurando ajuda, a gente consegue reverter esse quadro dependendo dele, né? Interessante da resposta, né, que a senhora falou ainda há pouco, convidando o funcionário que está precisando de um auxílio, e a resposta dele já foi: mas e a empresa? Vai acontecer alguma coisa com a empresa? Ele deveria estar preocupado com ele para poder ele produzir melhor e se manter. É por conta que ele fala bem assim: tá, eu tô com problema psicológico, tô com problema psiquiátrico. Eu vou pegar conta, eles vão me dar conta, eu vou sair da empresa, por conta também do desemprego, né? Claro. Então, muitos, eles não falam. Só que, qual é o cuidado da empresa? É tratar a saúde do seu colaborador. Sim, tanto a física como a mental. Porque eles não querem perder aquele profissional. Algo a acrescentar, Dani? Não, Raio de Luar. Bem, então nós gostaríamos de agradecer a vocês por esse bom bate-papo. A gente sabe que isso é um problema sério dentro das empresas, né? Nem tocamos no assunto das empresas da parte pública, que deve ser um pouco até pior. A gente não tocou nesse assunto, ficaria para uma outra oportunidade. Mas muito obrigado. Raio de Luar Damasceno, psicóloga, cuja irmã chama-se Arco-Íris, né? Que eu confundi, né? Ela me falou da irmã dela, eu falei: que nome lindo. Ela me chama Arco-Íris, aí o teu irmão chama como? Highlander. Olha, e hoje ela veio com o Uber, que o nome do Uber é? Lua. Lua. Interessante. Lua. Quando eu vi, eu disse: opa, Lua. Aí eu disse: prazer, Raio de Luar. Muito legal. E obrigado, doutor Denir Cruz Fernandes Júnior, médico do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Patrícia. A gente espera conversar outras vezes, tá bem? Positivo. Sobre isso.